Olá, muito bom dia, meus amigos. Neste vídeo eu vou tratar da parte 1 do tema Ações Possessórias, em que eu abordo as disposições gerais fixadas pelo Código de Processo Civil entre os artigos 554 e 559. Sempre lembrando também a todos os nossos amigos que, além do vídeo aqui postado, eu também coloco disponibilizada a sinopse, o roteiro daquilo que falamos, que pode ser acessada através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Primeiramente, então, qual a diferença, falamos de ações possessórias, qual a diferença entre propriedade e posse? A propriedade, ela é sempre um direito real sobre um bem. Um direito que envolve o uso, o gozo, a disposição e também o direito de reaver esse bem. A propriedade em si, ela está mencionada no artigo 1228 do Código Civil de 2002, quando diz que o proprietário, então, tem a faculdade de usar, de gozar e de dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, quando a gente fala em direito de uso, direito de gozo, direito de disposição e o direito de reaver a coisa próprios do direito de propriedade, estamos falando de uma relação dominial, de uma relação de domínio que o proprietário tem sobre o bem. Quando existe essa relação de domínio, que envolve esses 4 direitos enumerados no artigo 1228 do Código Civil, nós então falamos em direito de propriedade. Dominar a coisa significa poder usá-la, poder dela gozar, poder dispor dela e ainda poder reavê-la no caso de estar injustamente possuída ou detida por alguém. A posse, por seu turno, ela não envolve direito real, ela não é uma relação de domínio do possuidor sobre o bem. No Brasil, nós adotamos a chamada teoria objetiva da posse, que é uma teoria que foi concebida por Rudolf von Jhering. E essa relação que envolve, então, a partir da teoria objetiva de von Jhering, é uma relação, na verdade, de fato, entre uma pessoa e um bem, não uma relação dominial, mas uma relação de fato, que está regrada exatamente no artigo 1196, também do Código Civil. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, quando a pessoa tem todos aqueles 4 poderes, nós estamos falando em direito de propriedade. Quando existe uma relação de fato em que alguém tem algum daqueles poderes, mas não o conjunto dos 4, aí nós estamos falando em direito de posse. Essa é a diferença. A relação de domínio sobre o bem é a propriedade, o direito de usar, de gozar, de dispor e de reaver perante terceiros. E o direito de posse é quando existe apenas um desses direitos, não o conjunto deles, em favor de alguém, de maneira que a relação que se constitui não é uma relação de domínio, mas uma relação apenas de fato entre a pessoa e o bem possuído. Devemos aqui ressaltar que quando falamos em ações possessórias, são ações que visam a proteção da posse, não da propriedade. A finalidade das ações possessórias é sempre proteger
a posse, né, o direito do possuidor contra esbulho, contra turbação e contra ameaça à sua posse. Para as ações possessórias, essas que trataremos logo na sequência, para as ações possessórias, a propriedade é algo irrelevante. Quais são as espécies de ações possessórias que nós temos, então, na ordem jurídica brasileira? Nós temos, primeiramente, o chamado interdito proibitório. O interdito proibitório é uma ação, o nome jurídico de uma ação, que o possuidor pode lançar mão quando houver ameaça à sua posse. Nós consideramos ameaça à posse a intenção de agressão, quando alguém demonstra a intenção de agredir a posse de outra pessoa, mas sem a adoção de atos concretos. Então, quando falamos em ameaça que dá ensejo ao interdito proibitório, né, a ação chamada interdito proibitório, temos aí uma ameaça à posse, uma demonstração de intenção do ameaçador, mas ainda sem a adoção de atos concretos. Então, ele pode mandar recados, por exemplo, pode dar telefonemas, olha, eu vou te destituir da tua posse. Pode até ter, por exemplo, uma ostensividade armada, alguém armado nas imediações daquele bem que constitui o objeto da ameaça. Então, sempre que houver ameaça, que significa a intenção de agressão, mas ainda sem a adoção de atos concretos, o objetivo da ação, que é o de proteger a posse contra essa ameaça, temos aí então a ação chamada interdito proibitório. A segunda espécie de ação possessória que nós temos é a ação de manutenção de posse. E a ação de manutenção de posse, ela visa proteger a posse contra ato de turbação. O interdito proibitório protege contra ameaça. A ação de manutenção de posse protege contra turbação. O que vem a ser turbação? Turbação, então, é a prática concreta de atos de agressão, mas ainda sem um desapossamento efetivo. Então, quando já transpõe a simples ameaça, que é uma revelação de intenção de agredir a posse, a turbação já não é apenas revelar essa intenção, já é adotar atos concretos contra a posse de alguém, mas ainda sem retirar o possuidor da sua posse, sem um ato concreto de desapossamento. Então, por exemplo, para a gente ilustrar o que vem a ser uma turbação, derrubar uma cerca numa divisa, né? Retirar um marco divisório do terreno, são atos, então, concretos que já atentam contra a posse, mas que ainda não implicam em ter sido o possuidor desapossado da posse do seu bem, daquele bem. Então, contra a turbação, que é essa prática de atos concretos de agressão, mas sem ainda haver de maneira efetiva o desapossamento, contra isso nós temos então, contra a turbação, nós temos a ação de manutenção de posse. E a terceira espécie de ação possessória contemplada pelo Código de Processo Civil é a ação de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse, ela é uma ação da qual o possuidor pode lançar mão, da qual ele pode se utilizar contra esbulho da sua posse. Esbulho é o efetivo desapossamento. É aquele ato que retira o possuidor da posse de determinado bem. O exemplo mais comum que nós temos de esbulho é o exemplo da invasão. Quando alguém invade a casa, quando alguém invade um terreno, invade uma área rural pertencente a outra pessoa. Então, quando nós temos o esbulho,
cujo exemplo mais clássico, como eu disse, é a invasão, quando nós temos o esbulho, que é o desapossamento efetivo do possuidor em relação ao bem. Nós temos, então, a ação de reintegração de posse. Só para esclarecermos bem, há o interdito proibitório, que visa proteger a posse contra a ameaça, tem, então, um objetivo de proteção, de proteger. A ação de manutenção de posse, que visa proteger a posse contra um ato de turbação, o objetivo dela é conservar o possuidor na posse. E a ação de reintegração de posse, que é a ação contra o esbulho efetivo da posse, então o objetivo é recuperar a posse em favor do possuidor. Uma coisa importante é o que está previsto no artigo 554, caput do Código de Processo Civil de 2015, que é o que nós podemos chamar de princípio da fungibilidade das ações possessórias. Então, o juiz, por conta do que diz o caput do artigo 554 do CPC, o juiz pode outorgar a proteção possessória que entender cabível, ainda que seja ela diferente daquela que foi solicitada. Então, por exemplo, o autor entrou com uma ação de manutenção de posse e o juiz entende que é caso de reintegração de posse. Então, ele pode dar um provimento de reintegração de posse, mesmo se o pedido for de manutenção de posse. É o que a gente chama de fungibilidade das ações possessórias, o que permite, então, pelo princípio da fungibilidade, o juiz outorgar a proteção possessória que ele entenda adequada, ainda que seja ela diferente daquela que foi solicitada, pedida pelo autor da ação. Isso poderá ocorrer quando? Desculpa. Quando houver uma postulação, um pedido diverso daquele que seria o correto, ou quando houver, é bastante comum, quando houver alteração da situação no curso do processo. Por exemplo, o autor entrou num momento em que havia apenas uma turbação, ele entrou com a ação possessória, mas em meio ao curso do processo, aquela turbação se transformou em esbulho. Então, o juiz, ao invés de dar um provimento apenas de manutenção, pela transformação no curso do processo da turbação em esbulho, ele dá um provimento de reintegração de posse. Então, a fungibilidade permite esse jogo da proteção possessória conforme as necessidades efetivas do caso concreto, ainda que seja, como eu disse, uma proteção possessória diferente daquela que foi solicitada pelo autor da ação. Dos parágrafos 1º ao 3º do artigo 554 do CPC, nós temos o que chamamos de ação possessória contra grande número de pessoas, contra invasões que são promovidas, que são levadas a efeito por um grande número de pessoas. Neste caso, temos algumas peculiaridades relativas, então, a esta ação possessória contra grande número de pessoas. Primeiro, a citação pessoal dos ocupantes que estiverem no local. Então, quando for feita a citação, cita-se os ocupantes que estiverem no local. O oficial de justiça deve procurá-los, como diz o parágrafo 2º, do artigo 554, ele deve procurá-lo apenas uma vez para a citação pessoal. E daí, se citados os que estiverem no local, os demais que não forem encontrados ou que não estiverem no local serão citados por edital. Deve ser também, além disso, intimado o Ministério Público e, se houver réus hipossuficientes,
pessoas que não têm condição de arcar com as custas do processo, com as despesas processuais. Então, também deve ser intimada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa dessas pessoas. E o parágrafo 3º prevê também ainda que há sempre a necessidade de ampla publicidade desta ação possessória contra grande número de pessoas, e esta ampla publicidade ela se dá através de jornais, de rádios do local em que se situa esse bem, de cartazes ou outros meios possíveis, inclusive através, hoje em dia, das mídias sociais. Então, quanto mais publicidade sobre a existência da ação, melhor, porque se vai ter daí condição de alcançar o maior número de réus, dando a eles o efetivo conhecimento da ação que tramita para fins de manutenção ou para fins de reintegração da posse daquele imóvel, especificamente na reintegração de posse, certo? Então, na ação possessória contra grande número de pessoas, resumindo, a citação dos ocupantes do local que estiverem no local quando o oficial da justiça se dirigir lá para efetuar a citação, deve ser pessoal. A dos demais que não forem encontrados ou não estiverem no local, se dá através de edital, deve ser intimado sempre o Ministério Público para exercer a função de fiscal da ordem jurídica, e a intimação da Defensoria Pública quando houver réus hipossuficientes para lhes patrocinar a defesa, sendo sempre necessária, como eu disse, a ampla divulgação, a ampla publicidade da existência da ação, através dos meios de comunicação da região, através de cartazes e através de outros meios possíveis. O artigo 555 do CPC contempla a possibilidade de cumulação de pedidos em ação possessória, né? Então, além daquela providência possessória em si, de cessação da ameaça no interdito proibitório, de conservação da posse na manutenção ou recuperação da posse na reintegração, além da medida, né, da providência possessória em si, pode haver também, por parte do autor, pedido de condenação do réu ou dos réus por perdas e danos, né? Danos esses produzidos no próprio bem, ou danos relativos aos lucros cessantes, ou ainda danos emergentes. Danos emergentes são aqueles danos em decorrência da diminuição do patrimônio que tenha ocorrido em função do atentado havido à posse que justificou o ingresso da ação possessória. Também ainda pode haver pedido de indenização dos frutos, que na verdade pode se dar essa indenização na forma de restituição dos frutos ou do pagamento de valor equivalente aos frutos não restituídos em dinheiro. Todas essas providências, né, a condenação por perdas e danos, por danos no bem, por lucros cessantes ou por danos emergentes, e a indenização dos frutos na forma de restituição ou de pagamento equivalente em valor, tudo isso pode ser cumulado pelo autor com o pedido da medida da proteção, da providência possessória em si. E ainda também, no parágrafo único do artigo 555, nós temos contempladas medidas assecuratórias extras que também podem ser solicitadas pelo autor da ação para evitar a turbação ou esbulho, para cumprir-se determinada tutela provisória, para cumprir-se a tutela final, sendo que a mais comum dessas medidas assecuratórias é a cominação de uma multa para o caso de descumprimento, uma multa a quem deva cumprir aquela providência, uma multa para o caso de descumprimento, que a gente chama de multa cominatória.
O réu, por sua vez, na ação possessória, ele pode fazer uma contraposição de pedido no momento da contestação, isso com base no que diz o artigo 556 do CPC. Então, a contraposição de pedido ela pode ser feita na própria contestação, não há necessidade de reconvenção, embora, né, a reconvenção não seja proibida. Pode ser uma opção estratégica do réu reconvir e não há proibição de reconvenção. Mas não há necessidade. A contraposição de pedido ela pode ser feita na própria contestação, dada a natureza dúplice desse tipo de ação. O que o réu pode requerer a título de contraposição? A proteção da posse dele, réu, entendendo que ele tem uma posse mais qualificada do que aquela reclamada pelo autor, e também a indenização diante de turbação ou esbulho partidos do autor. Então, o 556 contempla essa possibilidade de, em matéria de contestação, como contraposição de pedidos, o réu pedir a proteção da posse dele, dizer, olha, não é o autor que tem uma posse correta, uma posse mais adequada, uma posse mais legal, sou eu o réu que tem, então eu quero que a minha posse seja protegida contra a turbação, contra o esbulho do autor, e ainda assim cumular também um pedido de indenização em face de prejuízos que tenha sofrido com essa turbação ou com esse esbulho. Certo? Tem uma questão importante que é a questão da exceção de domínio, né? Vamos imaginar que o réu eventualmente queira alegar a questão da exceção de domínio, envolve a regra do artigo 557 do CPC, que diz exatamente o seguinte: na pendência de ação possessória, quando houver ainda tramitando a ação possessória, tanto ao autor quanto ao réu, eles não podem, né, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. E o parágrafo único diz que não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, se houver uma exceção de domínio, o parágrafo único ele é bem claro. Aliás, nesse aspecto, o parágrafo único do artigo 557 do CPC, ele basicamente reproduz aquilo que já havia sido dito pelo parágrafo 2º do 1210, lá do Código Civil, que se o réu alegar que tem o domínio daquele bem, não vai obstar essa alegação de domínio a reintegração ou a manutenção ou a reintegração de posse pelo autor. Nenhum dos dois pode propor ação que vise o reconhecimento de domínio. Mas se na contestação o réu disser, não, eu sou o proprietário desse bem, eu tenho domínio sobre esse bem, isso não obsta que o juiz defira a manutenção ou a reintegração de posse pelo autor. Inclusive, neste aspecto, né, da questão da exceção de domínio como matéria de contestação, não obstar a manutenção ou a reintegração de posse pelo autor, temos aí que a antiga súmula 487 do Supremo, que permitia a exceção de domínio quando as duas partes alegavam propriedade, ela perdeu a validade diante exatamente destes dois dispositivos acima, né? Esses dois dispositivos que eu falei agora, o 557, parágrafo único do CPC, e o parágrafo 2º do 1210 do Código Civil. Então, por conta daquilo que hoje está regrado nesses dois dispositivos, a súmula antiga que permitia a exceção de domínio quando as duas partes alegavam a propriedade, hoje ela perdeu a validade diante de expressa disposição legal.
E a ação de reconhecimento de domínio, então, uma ação que vise reconhecer o domínio, que vise reconhecer a propriedade sobre o bem durante o trâmite de ação possessória, somente é possível se ela for proposta contra terceiro. Ela não pode ser proposta de uma parte contra a outra durante o trâmite desta ação proprietária das partes que estão nelas no polo ativo e no polo passivo da relação processual. Isso é o que determina, então, o caput do artigo 557 do CPC. O procedimento das ações possessórias, agora falando do artigo 558. E aqui a gente faz uma distinção. Nós temos a ação possessória que tem se convencionado chamar de ação de força nova, que é aquela ação possessória, interdito proibitório, ação de manutenção de posse ou ação de reintegração de posse, né? É a ação proposta dentro do prazo de ano e dia, 1 ano e 1 dia, a contar da data da turbação ou da data do esbulho. Então, se a ação for proposta no prazo de ano e dia, a contar da data da turbação ou do esbulho, nós classificamos essa como ação de força nova. E aí ela vai seguir o procedimento especial que está previsto do artigo 560 ao 566 do CPC. Se a ação for aquilo que convencionamos chamar de ação de força velha, que é aquela proposta após o transcurso do prazo de ano e dia contado da turbação ou da posse, aí o procedimento é comum, procedimento comum ordinário, e vai seguir o rito do procedimento comum, mas não perde, de qualquer forma, não perde o caráter possessório da natureza da ação. Tá? Então, ação de força nova, proposta no prazo de ano e dia, rito especial, procedimento especial do artigo 560 ao 566 do CPC. Ação de força velha, proposta após o prazo de ano e dia, procedimento comum, sem perder, no entanto, o caráter possessório, a natureza possessória dessa ação. E o 559 fala sobre a questão da caução por parte do autor. Quando é que o autor precisa prestar caução? Ela é cabível, a caução, quando o réu provar que o autor, mantido ou reintegrado na posse, ele não possua condições financeiras para arcar com eventuais perdas e danos que ele deva arcar caso perca a ação. Então, o juiz, neste caso, segundo o artigo 559, concede 5 dias para o réu formular um requerimento de caução pelo autor. Então, o réu terá 5 dias para formular um pedido de caução, quando ficar demonstrado que o autor, se for mantido ou reintegrado na posse, ele não terá condições de arcar com perdas e danos se no futuro vier a perder a ação. O réu pode pedir, então, no prazo de 5 dias, que o autor apresente caução. Essa caução pode ser uma caução real, dando um bem, caucionando um bem em dinheiro, ou pode ser uma caução fidejussória, através de uma fiança prestada por alguém, então, que é uma caução de caráter pessoal. Se não for feita a caução, então o próprio bem em litígio deve ser depositado, salvo quando houver hipossuficiência da parte autora, quando a parte autora ela não tiver condições financeiras para arcar com esse depósito. Tá certo, meus caros? Então, estes, amigos, são os principais aspectos relacionados às disposições gerais que envolvem as ações possessórias. No próximo vídeo, então, que é o vídeo parte 2 das ações possessórias, eu vou tratar do procedimento especial previsto entre o artigo 560 e o artigo 566 do CPC,
aquilo que nós temos ali de peculiaridades relacionadas ao procedimento especial, que envolve as ações possessórias, né, notadamente as ações possessórias que nós categorizamos como ações de força nova, aquelas propostas no prazo de ano e dia a contar da turbação e da posse. Até o nosso próximo vídeo, um abraço a todos.